carta de VG. Uma carta de VG da Nigéria. Cadê a carta? Meu Deus, esqueço. Então encontro aqui essa cartinha. Olhei Departamento de Línguas Africanas, IFE, Nigéria. PRVG. Então, nesse escrito melhores votos para 1979, je serai de retour à Bahia definitivamente em março ou abril via Paris. Abraços, Fatobi, PRVG. O que aconteceu com o VG, que eu vejo, tem uma frase, acho que é de Vivenda, que diz assim: morrer é deixar de ser visto. E VG já não estava sendo visto. A obra já era esgotada. Exposição não se fazia, livro não se publicava. Então, ele já estava velho, já não era mais aquele andarilho que andava aqui e ali. Então ele estava deixando de ser visto, ele estava morrendo. As pessoas iam naturalmente esquecendo e VG ia fatalmente entrando no passado. Em 79, esse caminho é interrompido. Essa velhice é interrompida. E VG ganha um oxigênio que às vezes nos deixava exaustos. Todo dia de manhã, quando eu chegava, ele pegava um papelzinho, geralmente um papel que já tinha sido utilizado, e fazia as listas. Tudo que nós tínhamos, que precisávamos fazer. Às vezes as listas chegavam a 50 itens. Dona Arlete, eu fiz uns cálculos. Eu acho que eu não tenho, no máximo, mais uns 2 anos de vida. Isso eu disse durante muitos anos. Então, vamos fazer aqui uma lista das coisas que precisamos fazer nesses 2 anos. Então ele pegava aquele papel, ia lá com sua caneta Bic, era tudo muito importante, tudo muitíssimo interessante a ser feito. Aí depois ele disse, mas muita coisa, né? Então vamos, aí ele pegava a Bic vermelha, vamos botar então as coisas mais urgentes, vamos marcar. Essas mais urgentes, ele precisava de uns 20 anos. Tinha muitas viagens, ele queria muito voltar aos lugares onde os negros tinham ido com a diáspora e que ele tinha visitado tempos passados. Eu falava, isso aí dá sim, isso aí a gente faz. 2 anos até demais, VG, pode fazer até em menos. Ele ria, né?
E aí ele sempre acabava com uma frase assim: o restante, o que não der pra fazer, dona Arlete, a senhora faz depois que eu morrer. Porque senão eu venho puxar o pé da senhora toda noite. Às vezes, quando eu voltava de segunda-feira, sábado eu passava lá. Domingo, tudo bem. Domingo, às vezes, eu não passava lá. E aí eu voltava na segunda-feira, às vezes cansada de uma festa, de uma... Aí eu chegava e ele perguntava: como a senhora passou o domingo? Como foi a sua festa? Ele queria saber de tudo. Quem estava? E sempre no sábado, quando eu me despedia dele, ele me dizia na porta: parcimônia e sabedoria. Parcimônia e sabedoria. Era sempre a frase. Uma vez eu cheguei na casa de VG, eu estava assim... Tinha começado a caminhar, tinha decidido que ia caminhar todo dia, ia acordar às 5h30 da manhã, ia pegar o carro e ia para um local onde desse para caminhar vendo o mar, um lugar bom de caminhar, lá perto da boca do rio. Quando eu cheguei na casa de VG, ele disse: ó, dona Arlete, a senhora está, tinha cabelo molhado, toda... Eu disse: você não sabe, VG, eu decidi que agora eu vou caminhar todo dia. Vou acordar cedo e vou... Onde a senhora está indo caminhar? Eu digo: estou indo caminhar ali perto do aeroclube. Disse: que ótimo. A senhora me pega aqui, que eu também quero caminhar. Então, fiz uma tarefa. Eu morava no Rio Vermelho, ia pegar a VG na Vasta Gama para depois ir até lá. E era incrível como ele já, com mais de 80 anos, era uma pista de todo mundo de short, de tênis, de bermuda, todo mundo malhando, né? E VG caminhando, né? Caminhando. Era até tocante, era uma coisa emocionante. E depois ele: agora vamos tomar um mingau em Itapuã. Isso eu não queria saber se eu tinha algum compromisso. Não, o compromisso era ele. O meu compromisso era ele. E ele estava comprometido comigo. Então... Eu tinha conhecido o VG em Paris, mas em 1969, em 3 encontros rápidos. Um café da manhã, um jantar e um almoço. Tinha estado na África. Ele tinha me apresentado a Suáfrica, o Benin e a Nigéria. Esse tempo passado na África com o VG foi de uma importância enorme para a continuidade da nossa história. Chegou o dia de partir, de voltar para Paris. E eu estava tão grata a VG, tão encantada. Ele mostrava muitas fotos. Tirava lá do baú fotos, livros. Nos relatou que o arquivo dele de fotografia estava em Paris, com o laboratorista dele, o François Rouget, que tinha outros negativos na casa de outros amigos. Período da guerra, que ele tinha sido obrigado a deixar muita coisa com esses amigos. Então, no meu entusiasmo, na minha vontade de lhe agradecer o tanto que eu tinha apreciado aquela viagem, a cortesia dele, eu falei que eu iria, quando eu voltasse a Paris, recuperar os negativos dele, lá da cave do amigo, e mandá-los para a Bahia. E que quando chegasse de volta da Índia,
no Brasil, eu iria tentar achar um editor para publicar essa obra dele, Fluxo e Refluxo. Eu não fazia ideia da quantidade nem do valor desses negativos. Foi quando eu estava lá, naquela cave, e naquela escuridão, naquela umidade, foi que eu comecei a realizar que ali estava uma parcela importantíssima da obra de Verger. Todo o seu material feito antes da guerra, toda a sua viagem pelo Oriente. E também fiquei surpresa com a quantidade. 30 caixas enormes, 180 quilos. Não eram caixinhas pequenas, eram caixas. E é certo que ali estava um tesouro caminhando para se perder, para apodrecer mesmo. Escolheu da Bahia, hein, veja, eu sabia que você escolheu da Bahia. Obrigado por ter estado com François Roger e resolvido, com elegância e sábia economia, o envio dos arquivos. Vou então reunir de novo na Bahia o que trabalhosamente separei em Paris e trabalhar para o álbum Mélie-Mélas dos 50 anos de um fotógrafo envelhecido, um ano mais hoje. Ele fazia 78 anos, 4 de novembro é a data da carta. Então, o arquivo fotográfico de Verger, em um ano, só tinha um caminho. Eu tinha feito uma promessa. Foi todo reunido. Um editor para seu livro Fluxo e não foi só reunido, foi realmente salvo. Começamos a trabalhar naquelas condições. Deixa lá da Bahia, visto que todos esses empecilhos, o fluxo e refluxo, só a tradução ia levar não sei quanto tempo, os documentos estavam na Costa do Marfim. Tinha muitos empecilhos. Com fotos da Bahia, que eu deveria período de levar para São 1946, que quando ele chega, a 1952. Todos nós achávamos, nesse período que ele fotografa intensamente, que eu ia ser aplaudida de pé. Sobretudo o pessoal ia dizer, que ótimo, dona Arlete, que a senhora nos trouxe. A gente pode fazer um trabalho para editar. Umas 30 fotos. Vamos fazer um livro com umas 40 fotos. Mas foi uma coisa impressionante. 256 fotos. Nenhum editor se interessou. Da Bahia? Nem. Só com negro? Vai levar 10 anos para vender 200 livros. Perguntei para os amigos, o que é que precisa para fazer um livro? O que é que precisa para editar um livro? Então resolvemos, vamos criar uma editora. Abrir uma editora. Criar uma editora. E o nome? Currupio. Bem, fizemos. Porque Verger morava no alto do Currupio e chamava muita gente de os Currupios. E participamos da Verger disse, vamos lançar esse livro aqui no Palácio Rio Branco. Ele achou uma maravilha, achou ótimo. E nossa ideia, em verdade, é... Vamos dar o título a Verger Cidadão Currupio, publica-se Retrato da Bahia e... Fecha-se. Enéas e Cida, ainda estavam... Então, em São Paulo, em 1983, Verger já levava lá para casa 3 grandes livros de Verger, a ideia e as fotos do livro Orixás. Ele já tinha Orixás, vamos fazer, fazia bastante tempo. Verger ganha uma tradução, recolhemos toda a parte, ele ganha uma vida de porque ele vai então, a coisa 79. Foi mais uma vez 89, aquele frenesi, aquela coisa que você... O que há de mais fundamental na obra dele. Porque é para isso, é um trabalho
te leva, da Currupio. Então foram anos assim que eu diria até frenéticos, porque na medida que ele voltou a se interessar, que ele viu que tinha uma equipe ali para fazer, uma editora à sua disposição, ele tinha uma editora à sua disposição, uma casa de edição, que foi criada para publicá-lo. Então, foi a glória. Estava realmente aberta a era da celebridade. Foi difícil para mim acompanhar o declínio do mestre. Eu chamava sempre de mestre. Eu não tinha visto... Meus pais morreram muito jovens, relativamente. Eu não tinha, até então, assistido à força, à impiedade do tempo, aquela coisa que todo dia é um pouco mais. E a gente sabe que não volta atrás. Então, eu tentava sempre levá-la a passear, inventava coisas, passear. Um dia eu cheguei na casa de VG e encontrei arrumando o sapato, botando jornal dentro do sapato, porque já estava furado o sapato, a sola já estava comida. Quando eu vi aquilo, eu achei aquilo tão... Eu digo, VG, vamos agora comprar um par de sapato. Dona Arlete, antes dele começar a dizer qualquer coisa, eu falei, vamos já, agora. Depois de um breve silêncio, ele disse, vamos, mas vamos na base do sapateiro. Eu digo, tá ótimo. Que é um comércio bem popular e que ele conhecia bastante, que tinha fotografado muito, tinha morado perto ali do Tabuão. Então vamos na base do sapateiro. Chegamos lá, primeira loja que vendia sapato, nós entramos. Apareceu um vendedor bem sorridente, falou para o VG. VG falou para ele, marrom, macio e barato. E deu o número lá do sapato. Nos sentamos e o vendedor vem com uns 3 ou 4 pares dentro daquilo que o VG tinha deixado bem claro. Marrom, macio e barato. Mas o vendedor, como todo vendedor, queria aconselhar, queria... E disse para VG, este aqui dura a vida inteira. Se o senhor comprar esse aqui, vai durar a vida inteira. VG olhou pro vendedor e perguntou assim, quanto tempo dura a vida inteira? VG não comprou esse sapato que durava a vida inteira. Comprou um outro e saímos da loja. Quando nós entramos no carro, eu vi que ele estava... Aquele processo de reflexão. Refletindo, imagino eu, sobre o fim. Sobre... Eu falei, VG, vamos visitar Balbino? Que eu sabia que é uma coisa que ele gostava muito. Aí ele... Sempre que ele gostava de alguma coisa, ele batia palma. Um dia na casa de VG, ele disse que queria falar comigo um assunto sério. E me disse que ele precisava tomar certas decisões, que ele morreria dentro de uns 2 anos e que ele tinha decidido o seguinte,
O arquivo de fotografia, ele ia deixar em testamento para mim e para Arnaldo. A biblioteca para Tasso Gadizanes. E as obras de arte africanas e brasileiras, ele deixaria para Caribé. Então, eu vi VG falar aquilo e a minha reação, eu falei assim, eu acho isso uma maluquice. Essa sua ideia é uma maluquice. Então, todo o trabalho que tivemos para reunir o seu acervo de fotografia. Viaja, Cida, com você para trazer o arquivo da Bahia. Viajo com a Rina para trazer o que estava lá na cave do Roger. Você vem definitivamente da Nigéria, trazendo toda a seus livros, seus documentos, material de pesquisa. E, de repente, agora você quer espalhar tudo isso de novo? Eu acho isso uma maluquice, VG. VG me olhou. Então, a senhora acha? Digo, acho sim, acho uma bobagem. E quando eu morrer, quando eu estiver velha, o que eu faço desses negativos? Eu deixo para quem? VG, vamos criar uma fundação. VG reagiu de maneira alguma. Isso não é uma ideia que a senhora me apresente, porque isso vai cair na mão do governo, isso vai se estragar muito mais rápido. Aliás, eu não vou estar nem aqui para ver. Durante muito tempo, VG, quando tocava nesse assunto, ele não dava sequência. O pessoal da Currupio, quando eu apresentei ideia, o pessoal achou ótimo. Eu me lembro que acho que foi Cida, não me lembro bem. É a sequência. Publicamos o livro, reunimos o material, a continuidade é uma fundação. Fazia sentido, minha ideia não era uma maluquice, a de VG que era. E eu fiquei naquela insistência, de vez em quando retomava o assunto, de vez em quando tocava no assunto e já fui antecipando. Eu tenho isso um pouco por mania. Quando eu quero realizar alguma coisa, eu já anuncio que vou fazer, porque aí já me obriga a cumprir a palavra. Então, eu mandei fazer um papel de carta, ele escrevia muito, e botei no cabeçalho, Fundação Pierre VG, com aquela marca do símbolo daquela carta, definitivamente, que tem lá um Oxé de Xangô. E levei para VG. Quando ele olhou, ele riu e começou a usar o papel. E eu já falava, nós da Currupio já falava, porque a Fundação PVG, porque vamos instituir a Fundação PVG. Bem, então procurei o Dr. José Teixeira, que é um advogado que conhecia a VG há bastante tempo e que foi muito solícito. Expliquei a ideia nossa. E Teixeira me disse, olha, Arlete, eu me encarrego de fazer a minuta da instituição da fundação e também a minuta do estatuto. Então participei da VG, contactei Teixeira, vamos fazer as reuniões, fizemos muitas reuniões na casa de Teixeira, geralmente na casa de Teixeira, José Teixeira. E aí a coisa sempre pegava. Porque para criar uma fundação, eu já estava sabendo, Teixeira já tinha me esclarecido, o VG teria que doar todo o seu acervo para essa instituição. Além de doar, precisaria ser atribuído um valor para justificar criar uma fundação. E aí, VG, eu entendia, já naquela idade, caminhando para os 90, de repente, passar tudo para uma instituição, aquilo para ele devia ser uma certa violência. E ele era tão apegado às coisas, tão agarrado à sua obra, não? Seus livros, seus negativos. Então, cada reunião dessa se prolongava por muitas horas. A Rina sempre fazia aquele papel mediador de
aliviar a VG, mostrar que tudo seria feito como ele quisesse, que ele seria o presidente vitalício, que a fundação não poderia jamais, por lei, por estatuto, fazer qualquer coisa que ele não aprovasse. Então, tínhamos que preparar também a cabeça de VG para instituir a fundação. Mas a casa, a primeira sede, era precária. E a ideia era transferir para uma sede, um local definitivo, algum lugar que desse. Ele não queria que se mexesse na casa dele. A casa dele era a casa dele. Então eu voltei a Mário Quercia para solicitar que a prefeitura doasse uma casa para ser a sede definitiva da Fundação PRVG. Um dia, uma colaboradora de VG, do departamento de música, comenta com VG, ela foi lá à fundação, e comenta com VG de que ela não sabia onde acabava a fundação e começava a Currupio. Uma pequena dose de veneno. Naquela época, a simbiose entre fundação e Currupio era absolutamente necessária, porque tínhamos que atender a dois senhores. Em verdade, atendíamos a um senhor, que era PRVG. Numa reunião de curadores, para decidir, fazíamos todo mês reunião dos curadores da fundação. Estávamos a uns 20 dias da inauguração da casa, da sede definitiva. E VG participa de que ele não ia se mudar. Nem ele, nem o acervo. Então aquilo foi um impacto. E VG passava a mão na cabeça, VG angustiado. Os outros curadores surpresos, mas... E aí eu resolvi quebrar aquele impasse, Eu falei, tudo bem, VG. Eu me encarrego de comunicar ao professor Vivaldo a sua desistência. E Vivaldo se encarregará de comunicar ao governador. Já então não tinha motivo para continuarmos lá naquela sede provisória, porque a gente tinha acabado de recusar uma sede, então tivemos que sair de lá. E a Currupio fica numa casa no Currupio, a sede da Currupio passa a ser no Rio Vermelho. E a Fundação PRVG fica sendo a casa de VG. Eu já estava me cansando muito com a exigência de VG. Era uma coisa... E eu fui percebendo que na medida que o VG levantava voo cada vez mais, ele começava a ser cercado de muitas pessoas, de muitas solicitações, e que VG já começava, 92, já estamos em 92, a não participar de certas coisas. E aí o VG foi procurado por uns moços de uma editora francesa, da Revue Noire, e foi aí que eu tive a certeza de que as nossas conversas tão francas já não eram tão francas. Assim, mais ou menos en passant, assim, de uma maneira
VG me comunicou que estava sendo publicado um livro em Paris por dois moços muito simpáticos, dois franceses, da Revue Noire, e que ia ser usado bastante fotos dos 50 anos de fotografia e também do texto. Então resolvi viajar e fui para a China. Eu volto em 93, julho de 93, passei 6 meses na China. VG me escreveu várias vezes, eu também. E no dia 22 de setembro de 93, eu decidi me demitir da fundação, sair da Fundação Pierre VG. Só comuniquei a Cida e a Rina. Convoquei uma reunião dos curadores da fundação e apresentei minha demissão. VG ficou possuído. A palavra acho que é essa. E me acusa de eu estar fazendo um complô contra ele. Que aquilo era um complô que eu tinha armado. Ele tinha suas manias lá de Sherlock Holmes, ele tinha umas... E aí a coisa, os curadores, foi uma reunião muito tumultuada. Mas a coisa serenou de alguma forma. E acabou a reunião, saímos, eu estava muito... Acho que eu estava planando, eu estava numa espécie de transe. Me despedi de VG, combinei que no outro dia passaria lá. Então eu voltei no outro dia. Voltei e ele estava lá na sua mesa com seus papéis. E começou a me falar que eu poderia fazer tantas coisas, que eu poderia ser relações públicas da fundação, me ocupar da parte. Foi me fazendo propostas, foi... Eu sempre dizia, sim, eu lhe dava maior segurança. Veja, eu não vou abandonar, eu não vou deixar de cooperar com o seu trabalho. Eu não vou deixar de fazer as coisas. Eu não vou deixar de vir aqui. Eu tentava suavizar. E também não queria, não interessava relatar os verdadeiros motivos. Porque seria dizer, estou saindo da fundação porque você está realmente me deixando. Você está querendo outros editores, outro grupo. E comuniquei que eu iria para a França. Eu digo, eu vou para Paris, eu tenho uma passagem, eu vou para Paris, passar uns dias. E disse, eu também vou, dona Arlete. O senhor não me disse o motivo. Eu também vou a Paris. Então nos encontraremos lá. Digo, ótimo. Quando a senhora vai? Eu disse, eu vou dia 20 de outubro. Ok. Eu vou. Ele me disse, eu vou logo em seguida. Assim que eu chego, eu telefono para a senhora. Chegou a marcar a data. E na mesa dele, por acaso, eu vi o livro Mensageiro, a edição francesa, que ele tinha acabado de receber. O livro da sua nova editora.
E ele me viu que eu tinha visto. A minha visita foi inesperada. Eu não fui naquela hora cedinho, 6 horas da manhã. Eu fui... Eu já não estava na fundação. Eu fui, devia ser o quê? Perto do meio-dia. Então eu vi o livro. E ele viu que eu tinha visto. Então ele pega um exemplar, bota uma dedicatória para mim, datada de 15 de outubro de 93. Tinha menos de um mês que eu tinha saído da fundação. Olha, eu li o livro. Muitas daquelas fotos estavam em 50 anos. Mas, claro, com excelente qualidade. A nova editora de VG tinha um poder de fogo muitíssimo maior que a Currupio. E pôde fazer um trabalho à altura das fotos de VG. Fui para Paris. O dia acordado para a chegada de VG, ele não me telefonava. Imaginei. Mudou de ideia. Falava com o pessoal da Currupio, em São Paulo. Quando o VG me liga um dia, já estava perto da minha volta. E ele no telefone me disse: tem uma coisa gravíssima para falar com a senhora. Venha imediatamente ao hotel. E eu fui imaginando o que pode ter acontecido para VG essa hora da manhã. Era bem cedo, umas 7 horas da manhã. E no hotel, VG faz uma acusação muito séria à Currupio. Uma acusação seríssima. Que eu tinha certeza que não era verdadeira. Mas certeza absoluta a gente não tem nunca. Então, depois de eu dizer, VG, não é possível, isso não é verdade. Isso não pode ter acontecido. E VG insistia que sim, que sim. E ele começou a ficar muito alterado, muito nervoso, quase que passa mal. E voltei imediatamente para casa, onde eu estava hospedada, para ligar para a Cida e para a Rina. E as meninas me disseram: pode ficar tranquila, nada disso aconteceu. Esse dinheiro não foi pago, ninguém recebeu. E esse dinheiro só quem pode receber é PRVG. Mesmo que quiséssemos, não poderíamos. Então eu liguei da casa para VG. E foi incrível, porque ele não esperava. E ele atendeu como se ele estivesse falando assim: alô, alô? Alegre, ele estava... E tinha motivos. Já estava sendo preparado o lançamento do Mensageiro com enorme exposição, que vai acontecer em 1º de dezembro. Nesse telefonema, eu digo: veja, quem está falando é Arlete. Ele... eu imagino que ele devia estar esperando o telefonema dos seus editores da Revista no ar. Ele estava tão... Eu conhecia aquela alegria quando ele falava: alô, alô? Então eu comuniquei que não era verdade e que eu estava voltando, que eu estava embarcando no outro dia. Então, em São Paulo, a primeira coisa foi reunir uma documentação simples. Foi só solicitar do museu que me desse um atestado de que não tinha sido pago e que só PRVG poderia receber e que não tinha nem previsão para o pagamento desse dinheiro relativo à exposição. Então eu mandei isso para a VG, que estava em Paris. Não veio nenhuma resposta. Volta a VG de Paris. E continua nos acusando de alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa. Então sempre tínhamos que estar reunindo documento, mandando para
VG na fundação para provar que aquilo não tinha fundamento, que não era verdade. Não contente, VG vai em cartório e retira os direitos da Currupio de publicar a sua obra, a obra que nós tínhamos feito. Aí eu achei demais. Eu procuro um advogado no Rio de Janeiro. Não queria envolver Teixeira. Para defender os direitos da Currupio. E também exigi que Pierre VG se retratasse pela série de calúnias que ele estava nos atribuindo. E passado um tempo eu recebo o processo, que eu deveria dar entrada do fórum daqui, já que as pessoas VG estava aqui, eu também, nossa residência era aqui. Então tinha que ser feito por aqui. E lendo todo aquele processo que mostrava que nós tínhamos o direito, apesar de não termos assinado contrato com o VG, porque ele sempre dizia pra gente que o que valia era a palavra, que o contrato não precisava. Mas nós tínhamos direito, a lei reconhecia o nosso direito. Então fui lendo tudo aquilo, me emocionando muito. E quando chega na parte onde ele deveria pelo menos, se desculpar pelas agressões que estava nos fazendo, que eram mais que agressões. Tocava no final desse documento. Eu tive uma decisão inesperada. Eu resolvi que não ia entrar no processo. O que eu ia era telefonar para a fundação e pedir um encontro com o VG. E mandei um fax solicitando um encontro. Veio a resposta, me dando um encontro para o dia seguinte. E eu fui à fundação. Tinha pessoas que eu nunca tinha visto. Me lembro bem de uma moça que fez questão de estar presente no meu encontro com o VG, sentou-se do meu lado, em frente à VG. VG já estava bem... Fazia tempo que eu não o via. Faz quase uns 2 anos, talvez, um pouco menos. Fazia tempo. Nessa época ele tinha tido problema de saúde. Ele já estava com 92, 93. Então eu sentei diante do mestre. E ele calado. A pessoa que se sentou ao meu lado começou a falar coisas que daqui para frente era diferente. Começou a dizer coisas... Eu tive vontade na hora de... Mas... preferi ficar calado. E me dirigi a VG e disse... VG, eu vim aqui porque eu quero reeditar Orixás. E VG me olha e bate palma. E logo pega um pedaço de papel, aqueles das listinhas com sua bique preta, e me faz um gesto para que eu viesse até o lado, ao seu lado, e começa a fazer uma lista do que precisaríamos fazer para essa reedição de Orixás. Consertar uma legenda, trocar talvez uma foto,
aquele trabalho de editor e autor, e que eu já conhecia fazia um bom tempo. E ele me disse, a senhora vem amanhã? Eu digo, sim. Eu não voltei. Um dia eu estou na casa de Sônia Dias. Tinha visto aquela matéria daquela foto e comentava sobre aquela história. E a Sônia faz uma ligação, liga para alguém. E eu vi que, de repente, a voz de Sônia mudou. E Sônia volta até onde eu estava e me diz... VG morreu. Minha primeira reação foi perguntar... Sônia, vamos lá comigo. Sônia me disse, já foi enterrado. Eu não fui comunicada da morte de VG. Estava tão perto, morávamos muito perto.